existe uma realidade que nós estamos começando agora em 2016 que é muito, digamos, positiva, alvissareira, que foi o recente Acordo de Paris, no finalzinho do ano, em que os países do mundo se reuniram e conseguiram celebrar um acordo, e esse acordo então tem até o dia 16 ou 26 de abril para que cada país reafirme a sua disposição e que numa convenção específica que será realizada nas Nações Unidas em Nova York, se inicie o processo oficial de assinatura dos países. Então veja, a coisa está bem curta, é em abril agora e vai até setembro essa assinatura. Então eu acho que essa discussão, jornalista, aqui na nossa rádio é muito boa para trazer esse assunto para a nossa comunidade, da crucialidade histórica do momento que nós estamos vivendo. E o que nós, cidadãos, da sociedade civil, poderia começar a conversar em casa, nas escolas, nos bairros. Ó, tem um momento importante na história da humanidade acontecendo nesse momento. E o que seria esse momento? Bom, esse momento, primeiro, é o reconhecimento por parte de cientistas, de técnicos, de diplomatas, de líderes sociais, de líderes empresariais, poucos, mas também tem, e também de líderes políticos, de que nós estamos vivendo um momento de bifurcação na história do equilíbrio do humano dentro do planeta. Então o planeta adquiriu um equilíbrio ecológico há mais ou menos 1 bilhão de anos. 1 bilhão de anos. Foi quando 3 coisas meio que se equilibraram. A camada de ozônio, que é uma molécula, né, que está aí a uns 10 quilômetros de altura, que impede a entrada de algumas radiações do Sol que são nocivas à nossa pele, a quantidade de oxigênio no ar que nós respiramos e a quantidade de gás carbônico, por exemplo, também no ar que nós respiramos. Esse equilíbrio levou 3 bilhões e meio para ser conseguido, tá certo? E nós estamos vivendo ele a 1 bilhão, nós que eu digo o planeta, porque nós humanos mesmo estamos aí nos últimos, no último, sei lá, 100 mil anos, né, que a gente está mais ou menos consolidado. Então, quando a gente fala que esse é um momento crucial, é um momento em que este equilíbrio está bifurcando. O que está acontecendo com o gás carbônico? Ele tem um equilíbrio da ordem de 350 partes por milhão. Se tu pega, por exemplo, 1 milhão de litros de água, 350 litros seria de gás carbônico. Esse gás que sai aí do carro, certo? Bom, então esse gás é que está passando para 400 partes por milhão, já está chegando a 450 partes por milhão. Ele já esteve a 450 partes por milhão. Porque quando nós começamos, o planeta começou a esfriar, ele tinha muito mais partes por milhão, porque ele estava queimando, tá certo? Então hoje nós estamos passando de 350 partes por milhão para 450 partes por milhão. Essa diferença está provocando o aumento médio da temperatura do planeta, que se estabilizou em 13 graus e hoje está chegando a 14,5, e a expectativa é que em 30 anos cheguem a 15. Isso é uma avaliação positiva. É isso que o documento de Paris se baseia. Olha, povo, vamos tentar não passar de 15. Por quê? Porque na medida em que a temperatura média do planeta passar de 15 graus, nós teremos uma trajetória irreversível de degelo nos polos, no Ártico e no Antártico, ou seja, nos 2 polos. A diferença é que no Ártico não tem terra por baixo, então o degelo será absolutamente mais rápido, como já está acontecendo. No polo antártico, onde está a Antártica, tem terra por baixo. Então, a velocidade do degelo é menor. Mas eu digo para vocês, a partir de 15 graus de temperatura média, não tem como você voltar a congelar, entendeu?
E no Ártico hoje nós estamos com imagens já, né, e estudos já que estão mostrando a existência de rios verticais. É algo impressionante. O degelo lá está acontecendo numa estrutura vertical da montanha do gelo, né, que tem que é água congelada. Então é crucial por causa disso. Nós precisamos, nesses próximos 30 anos, reduzir as nossas emissões, reduzir essa nossa forma de viver. Quando eu digo nós, estou falando da humanidade como um todo, que evidentemente está impactando de forma segura e, vamos dizer, forte, o equilíbrio que o planeta desenvolveu. Eu acredito que nós precisamos, a sociedade civil, ela é a fonte, ela não tem força. Quem tem força é o Estado político e, é claro, a economia, porque tem o poder do dinheiro, o Estado tem o poder de polícia, a sociedade tem o poder das ideias, tá certo? O poder da cultura. Então eu penso que é por aqui mesmo que nós devemos assumir essa questão. Eu acho que os estados políticos e a estrutura econômica, ela não tem tempo para pensar no futuro, porque ela só se ocupa de dominar o presente, de organizar o presente segundo os seus interesses. Quem tem que cuidar do futuro somos nós, que temos filhos, temos netos, vivemos no nosso bairro, nós estamos vendo o futuro acontecer. Então passa por esse ponto de partida. Quem vai assumir, quem deve assumir essa questão de forma permanente, cotidiana, somos nós, os cidadãos, as nossas organizações locais, porque nós temos o futuro dentro das nossas casas, através dos nossos netos, dos nossos filhos, e sem essa perspectiva de futuro, não dá para trabalhar isso, porque nós precisamos trabalhar aí milhões de anos atrás, conhecer o que aconteceu, para depois trabalhar os próximos 30, 40 anos. Nenhum político, nenhum empresário tem esse horizonte de trabalho, a não ser para acumular mais o seu próprio poder. Então, dentro dessa perspectiva digamos, da propriedade do conceito de futuridade, eu acredito que o conceito de bem comum nos ajuda. Porque nós que temos uma família, que temos nossas relações de amor, a gente sabe o valor dos bens comuns. A segurança, a saúde, né? A alimentação. Então são bens comuns que nós todo dia estamos vendo. Ora, nós precisamos avançar um pouquinho e perceber que tem um tão importante como a água, como o saneamento, que é o clima. O clima é um bem comum de todo o planeta. De todas. A China hoje está com um problema com o seu bem comum, que é de todos. Né? Então é fácil de nós chegarmos a esse conceito. Segundo, nós entendemos que o bem comum, o clima como um bem comum, ele é talvez o maior, porque o impacto do desequilíbrio do clima será maléfico para todos. Então é por isso que ele é um bem comum. É como a água. Por que a água é um bem comum? O presidente da Nestlé, esse cidadão muito deselegante, está dizendo que a água não é um bem comum, que eles vão cuidar melhor se privatizar. Um sujeito muito, muito deselegante, esse presidente da Nestlé. Agora, tu imagina dizer que a água é um bem que pode ser privatizado. Ora, se a água acabar, é evidente que todos vão se penalizar. Então é fácil de você ver, né, o que é. Os parafusos de um carro não são um bem comum, porque, se der problema com o parafuso, talvez não dê problema comigo, entende? Os carros não são bens comuns. Agora, o CO2 que ele produz é um impacto para o bem comum da nossa cidade. Então eu acho que nós precisamos fazer essa discussão, enfrentar esse desafio que cabe a nós, reconhecer o clima como um bem comum e aí começar a olhar para a nossa cidade. A cidade é feita para o carro. Vamos ter que mudar isso, amiga. Vamos ter que mudar. Mas não interessa. Vamos nós aqui entender que a cidade não pode mais ser feita para o carro. Segundo, os carros utilizam combustível fóssil. Nós vamos ter que tirar isso da pauta. E Santa Catarina? Santa Catarina é a maior produtora de combustível fóssil desse país. E produz um combustível
que é o carvão, que é, meu Deus, é muito antigo, é muito velho, estava lá na origem do humano, nós não precisamos disso. Emprega 1000 pessoas, entende? Vamos dar uma vida digna para essas pessoas, porque elas estão morrendo por causa de uma doença que o carvão produz. O Santa Catarina tem os rios mais poluídos do planeta e ninguém se dá conta disso. O rio Mãe Luzia é o rio mais poluído, é morto, completamente morto. O pH dele é menos de 2, você não tem vida. E está lá abandonado e vai ficar lá o resto da vida. Então nós de Santa Catarina, não só no Campeche, nós temos muito para conversar sobre o clima como um bem comum e poder dizer coisas assim, ó, com clareza. Catarinenses, nós como humanos, nós podemos deixar de produzir carvão. Olha só que ideia, isso é uma coisa muito velha, muito antiga. Catarinenses, nós podemos deixar de poluir o mar, esse mar Catarina maravilhoso, que essa poluição que está indo aqui das nossas ruazinhas vai reduzir a capacidade de oxigênio. Reduzindo a capacidade de oxigênio tem a ver com a capacidade de CO2 que está aumentando. E todas essas coisas estão ligadas. Ou seja, eu sou otimista no sentido de dizer que a sociedade civil, nós, cidadãos, temos muito a fazer. Existe também uma discussão em nível mundial de que esses espaços que são muito poluídos, como, por exemplo, a China ou o desmatamento na Amazônia, são questões que modificam o clima apenas localmente, que não tem ligação com o clima mundial. Como é que vocês avaliam isso? Isso tem sentido? Não tem sentido. Acho que talvez as pessoas que afirmam isso, quando são cientistas, são pessoas que estão mal informadas. E quando são pessoas cidadãos, bom, as pessoas têm também vamos respeitar. Eu acho que a ideia, quando tu fala, por exemplo, da realidade da China, que me choca, uma civilização que criou a filosofia do taoísmo, que mostra que tudo está ligado. Meu Deus, aquela filosofia é fundamental para nós em todos os cantos. Viver o que ela está vivendo só mostra a complexidade do humano, entendeu? Não é porque o chinês é mau. A voracidade do capital também, né? E também porque a China virou o maior país capitalista do mundo, né? Então os caras estão bombando. A ideia do lucro é uma ideia que ela incorpora todo o nosso corpo, toda a futuridade chinesa virou em função do capital, né? Então eu quero te dizer que tudo no nosso corpo está ligado. Essa ideia de que as coisas não estão ligadas na natureza é porque nós não sabemos como funciona o nosso corpo. Para você levar uma criança a compreender que tudo no planeta está ligado, basta levá-la a compreender que tudo que acontece no seu corpinho está ligado. Então é muito simples você encarar e enfrentar esse tipo de argumento. Ah não, o que acontece na China não tem nada... Ora, a explosão, o terremoto do Japão, né, há uns 5 anos atrás, ele levou as ondas, passou por baixo, chegou na Califórnia, para tu ter uma ideia. Então as coisas, nós temos muita informação para criar de forma pedagógica essa ideia de que, amigos, tudo está ligado nesse país. E isso volta a essa questão da fraude, que é essa ideia dos bônus que eles vendem aí, bônus de carbono. Sim. Né, um que polui mais tem que pagar, quer dizer, não adianta, quer dizer, se você polui na China, vai chegar aqui. Isso aí tem desde o momento em que foi pensado, em 92, eu participei ativamente dessa coisa. Nós tínhamos 2 leituras. Por exemplo, se o pessoal do Canadá, que foi o primeiro que entrou com essa história, comprasse árvores e florestas preservadas aqui, ele poderia compensar a poluição dele e ganhar um tempo para se ajustar. Ora, do ponto de vista global, isso é um raciocínio lógico. Porque do ponto de vista da produção de CO2, lá ele está produzindo CO2, aqui ele está puxando, então a árvore é um sumidouro de CO2. Então se criou em 92 essa palavra sumidouro, essa coisa que a gente usa para as fossas, se criou para mostrar o que é um sumidouro de CO2. Um sumidouro de CO2 é uma matinha fechadinha, é um sumidouro de CO2, porque aquilo ali está puxando CO2, está fixando né? Então tem essa questão. É claro que do ponto de vista local, eles lá
continuando a degradar, é muito hipócrita a solução. Essa solução do equilíbrio global tem uma hipocrisia, entendeu? Mas eu quero dizer assim, ó, eu acho que a gente tem que dialogar, não necessariamente... eles reconhecem que são hipócritas, porque você hoje sabe que está poluindo, a consciência está maior, tá certo? Então você sabe que está poluindo. Então, como você não quer mudar a tecnologia, eu acho que nós temos que trabalhar esse favorecimento de mudança de tecnologias. Porque hoje nós temos, inclusive, condições, né? Nós temos conhecimento no mundo que nos permitiria, por exemplo, não usar mais o carvão, como é o caso da China. Absolutamente. É combinar a energia renovável com a energia social, porque tu tem muito tipo de adjetivos para as tecnologias, né? Mas sem a ideia de bem comum, sem a ideia de controle, de governança desse bem comum, nós não vamos conseguir, por exemplo, criar em Floripa um sistema de transporte absolutamente zero de geração de CO2, né? Zero de constrangimento, enfim, nós não vamos criar sem essas novas ideias, né? Nós estamos falando do clima, tá certo? Mas o clima, só como bem comum, mas por que não falar a mesma analogia, trazer para o transporte coletivo? Porque isso é um bem comum dos mais primitivos. Você tem que ter segurança ao caminhar pelos mares, pelas florestas, pelos caminhos. Senão, tu não vai caminhar, tá certo? Então essa ideia de que o transporte coletivo é um bem comum precisa ser historicizada. E tirar essa ideia do lucro, gente. Não, nós precisamos trazer a ideia da eficiência ecológica do processo. Né? Porque ela vai nos levar a uma eficiência econômica, evidente, tecnológica, social. Entende? Mas bem comum tem que ser identificado, reconhecido, trazido para a esfera da criatividade, porque nós precisamos de muita criatividade, por exemplo, para imaginar um sistema de transporte realmente comum a todos, né? E a que tu atribuirias, por exemplo, o fato de que a maioria das pessoas, o senso comum, parece não acreditar, né, nessa teoria aí do desequilíbrio ecológico, ou seja, acredita que não vai acontecer isso aí, que isso aí é um alarmismo e tal, e por isso não age em consequência. Olha, eu digo que eu acho que as pessoas estão, a minha visão é um pouquinho diferente. Eu digo para ti que os jovens estão muito abertos, as crianças, eu tenho netos, as crianças já estão organicamente falando isso. Então, nesse ponto eu sou otimista. O que eu quero te dizer é um pouco das dificuldades. Por que as crianças e os jovens que a gente trabalha na universidade estão mais abertos? Porque eles tiveram tempo para se dedicar. Porque a degradação, ela é diferente um pouco, ela acontece por um fenômeno que é o fenômeno da indiferença. E a indiferença é um fenômeno biológico. Você passa batido, você não sente emoção nenhuma ao jogar o teu esgoto ali, porque você não reconhece aquilo como degradação. A degradação é um anticonceito, vamos dizer assim. É como feiura. A feiura não é um conceito substantivo, ele é um conceito derivado do teu conceito de beleza. Tu julga o que é feio, não a partir de um conceito de feiura, mas tu julga o que é feio a partir do teu conceito de beleza. Então, a mesma coisa é a maldade. A maldade, tu julga a maldade em função do teu conceito de bondade. Pô, esse cara tá fazendo uma coisa feia, tá matando, porque você tem aquele conceito de bondade. Então, a degradação também é um anticonceito. Se você não tem o conceito de agregação, que resulta da compreensão do movimento equilibrado e conectado da natureza, você simplesmente não verá a degradação. Ela passa batida. Quando eu falo do Rio Mãe Luzia, eu te pergunto, tu acha que o criciumense, que o pessoal do Sul é um pessoal mau? Não, por favor, gente. São pessoas maravilhosas. Mas eles passam pelo Rio Mãe Luzia e não sentem nada. Ué, como que pode isso? Pode. Porque eles não aprenderam, eles não possuem nenhuma emoção a respeito da questão da agregação, tá certo? Nós precisamos doar, respondendo a tua pergunta, nós precisamos doar mais tempo na escola primária, na escola profissional, na escola da vida. Quantos minutos por dia eu tiro do meu dia para parar de pensar no trabalho,
para parar de pensar nos problemas da vida, para parar de pensar nos filhos. Quantos minutos eu tiro? 0, 1, 2. E ainda causo problema porque tirei aqueles 2 minutos para mim. Então o nosso problema é compreender o quanto a vida, ou um bem comum, acontece. Por que a água é um bem comum? Tu pensa que é fácil? Temos que estudar isso aí. Uma vez que tu adquire essa consciência, minha amiga, aí você vai se sentir tão mal quando tu vê nós aqui no Campeche, o nosso bairro, nós estamos poluindo esse mar. Eu fico assim, congestionado, entendeu? O riozinho, o grande riozinho das beldades, o que é aquilo? Aquilo é uma ofensa que nós estamos fazendo e deixando que outros façam, entende? A exploração da água subterrânea, que é impressionante, como nós estamos deplecionando isso. Quando eu te falo que o impacto será irreversível, porque a hora que o mar cruza do oceano até a Bahia por baixo, acabou, entendeu? Então eu te digo, nós precisamos de pedagogia, de tempo, nós precisamos de tempo nas nossas matrizes diárias de ocupação, seja na escola, seja na política, seja na vida, nós precisamos doar tempo para reconhecer o que é o bem comum. E a partir daí, nós vamos criar estratégias sociais, evidente. Estou falando do ponto de vista, não estou falando do ponto de vista político e nem privado, estou falando do ponto de vista social mesmo.